Vamos acompanhar mais um slide aí. Nesse caso, que podem ser utilizados em qualquer tipo com dados qualitativos. Neste caso, esses tipos de gráficos não são adequados para períodos longos. Por isso que surgiu um novo tipo de gráfico, que nesse caso são os gráficos em linhas, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas só ressaltar que no caso desses tipos de gráficos, os barras e os colunas justapostas, eles não são interessantes quando vocês têm períodos muito longos, né? Para não ficar, uma vez de você achar que você vai interpretar alguma coisa, vai estar totalmente poluído aquele gráfico e você não consegue interpretar coisíssima nenhuma, né? Então, por isso surgiram os gráficos em linhas, que é o que nós vamos ver agora. Gráficos em linhas, exibe uma série. O que é isso, pessoal? Série, a gente viu na semana passada, séries estatísticas, não é isso? Então, exibe uma série como um conjunto de pontos conectado por uma única linha. Então, essa linha, vocês vão ver, na verdade, já passou um gráfico em linha nessa aula, só que a gente ainda não deu nome aos bois, mas a gente vai ver daqui a pouco. E o que acontece? Usado para representar grandes quantidades de dados, ao contrário do gráfico em colunas ou gráficos em barras, né? Grande quantidade de dados que ocorre em um período de tempo contínuo. Período de tempo contínuo, isso é importante, ok? Vocês vão entender já por que fala referente a período de tempo contínuo. Bem, vamos lá então para o primeiro exemplo. A gente tem um exemplo aí, olha só, tem na apostila de vocês também esse exemplo. Repare aí que embaixo tem o período temporal, né, de junho de 2007 até fevereiro de 2009, e o percentual de uso. Então, observe que basicamente, sim, é um período bem maior, né, do que o período lá que a gente vinha vendo no exemplo dos gráficos em colunas e gráficos em barras. Vou comparar simultaneamente o comportamento de duas ou mais variáveis. Neste caso, estamos falando de séries mistas. Pessoal, a ideia é o seguinte, tenho gráficos em linhas. Ao invés de eu apresentar só uma linha, eu vou ter várias linhas ao mesmo tempo, sendo que cada linha tem o seu significado. Vamos ver um exemplo? Seguindo, então, os nossos slides. Neste caso, temos ainda os navegadores mais utilizados no mundo entre junho de 2007 e fevereiro de 2009. Esse é o nosso tipo Internet Explorer Firefox. Ao invés de ter separadamente, eu tenho todos reunidos em um só. E a ideia é justamente ter uma visão geral de comparar. Vamos ter uma comparação entre um desses. Ok? Bom, agora sim a gente finalizou com gráficos em linhas. Não, finalizou não, quero continuar. Então beleza, eu falei no gráfico anterior que a tendência do Internet Explorer, pelo que está aparecendo aí, é diminuir o seu uso. Qual é a sua principal ameaça? Quem está crescendo de acordo com esse gráfico? Sim, o Firefox está subindo ali, viu? Então a gente pode interpretar também essa informação. Os gráficos em pizza ou setores são utilizados quando se deseja ressaltar a participação de cada parcela, cada fatia, a frequência de cada parcela, a parcela ou a fatia é a frequência de cada ocorrência, pessoal. Então, quando quer ressaltar a parcela ou a fatia em relação ao todo, uma parte em relação ao todo. Para isso servem os gráficos em setores ou os gráficos em pizza. Muito comum de utilizar no Excel. Mas vocês sabem quando utilizar, não é que tem um segredo, mas tem um caso que não dá para utilizar esse gráfico aí. Vamos tentar entender então o que é. Olha só, os gráficos em setores ou pizza, eles são utilizados, pessoal, utilizados para representar variáveis qualitativas. Para começar, é por aí, né? Variáveis qualitativas, especialmente em séries específicas e séries geográficas. Lembrando que as séries específicas, o que varia é o fato. Nas geográficas, o que varia? O lugar. O lugar varia. E qual que está faltando? As séries cronológicas ou temporais, né? Então vamos ver outra observação. As séries temporais não são apresentadas nos gráficos em setores ou os gráficos em pizzas, né? Que são dois nomes para o mesmo gráfico. Não utiliza, ok? Porque, na verdade, a representação temporal não dá para ser feita nesse tipo de gráfico. Então vamos ver um exemplo aí. Olha o exemplo que tem na apostila de vocês. Então tá, de acordo com esse gráfico, são os sistemas operacionais mais utilizados para acessar. Mas olha só, o tempo eu não consigo representar nesse gráfico. Quando eu quero ressaltar a parcela proporcionalmente em relação ao todo, ou seja, o quanto que é utilizado, no caso aqui, o de um navegador na internet, comparativamente aos outros, o gráfico em setores ou pizza é bastante adequado. Então, os nossos slides temos o último tipo de gráficos, que é o pictóricos. É chique esse nome.
Enfim, o objetivo é fazer de maneira atrativa uma ilustração relacionada com o fenômeno em estudo, sem a preocupação com detalhes minuciosos ou precisos. Bom, qual é esse tipo de gráfico? Para que serve? É deixar algo mais fashion, né? Algo mais atrativo. Ele não está preocupado se ali é um 6 ou o valor é 7 ou é 8. Não, ele é menor do que 10. Então, em termos de precisão, se quer questão precisa, não é este tipo de gráfico que vocês vão utilizar. A ideia dele aqui é atrativo, colocar algo meio visual, de pictures, de desenhos, né, de figuras aí, tá bom? Vamos ver mais informação sobre ele? Bom, que ao invés de utilizarmos as formas geométricas, como nos gráficos anteriores, né, no caso dos retângulos, usamos figuras ilustrativas e relacionadas ao fenômeno do estudo. Neste caso, esse tipo de gráfico, que é o pictóricos ou pictogramas também na literatura é bastante utilizada, em que eles são meio que autoexplicativo. A própria figura ali, ele já diz exatamente do que se trata. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho. Mas possíveis casos que nós podemos apresentar esse tipo de gráfico, nós vamos ver aí no slide, tem lá alguns exemplos. População, sexo, profissão, veículos, animais. Então a ideia é, eu tenho esse tipo de gráfico e eu consigo represento a quantidade, mas não é da sua forma precisa. Então, por exemplo, eu vou desenhar, eu vou apresentar o Android Symbian, outros, ele sempre aparece. Neste caso, pessoal, observação lá embaixo, cada símbolo, cada figura representa 4%. É isso que eu comentei para vocês. Ele não está tão preocupado, claro que 4% você pode estar fazendo o cálculo aí e sabe exatamente quanto equivale a 4%. Mas a ideia é deixar de uma forma atrativa cada logotipo, vamos supor assim, de cada um desses sistemas operacionais e a partir dele você ter uma noção. Mas é uma forma mais atrativa de apresentar esses valores, no caso, esses números de acessos ou de utilização desses sistemas operacionais. No caso, pode falar mais sobre esses slides. Algumas conclusões? Algumas conclusões, tendências? Né? Pessoal, olha só. Tem aí sistemas operacionais e dispositivos móveis, celulares basicamente, né? São os mais utilizados para acessar, para navegar na internet. Então, vamos entender o seguinte. Vocês sabem qual é o sistema operacional, um dos mais populares para celular? Um dos mais populares é o que quer desenvolver para ganhar dinheiro. Estamos atrás, então, de desenvolver sistemas para dispositivos móveis. Vocês têm disciplina sobre isso. Vão ter, se não me engano, no próximo semestre. E aí, o que faz? O que acontece é que se o iPhone tem menos aparelho, o Symbian tem mais. Só que o iPhone é usado muito mais para acessar a internet do que o Symbian. Alguma coisa a gente pode tentar concluir daí. Primeiro, provavelmente que quem tem um pouco mais de condição financeira compra mais o iPhone do que um celular que tem o Symbian. Onde eu quero chegar? Que provavelmente ele vai ter mais, ele vai poder comprar, tem mais poder para comprar um aplicativo que você desenvolva do que um Symbian. Isso vale hoje, não sei o mês que vem, daqui 2 meses. Estou concluindo em cima desse gráfico. Ok? Então, enfim, com cima desses gráficos, dados estatísticos, a gente pode até utilizar para o nosso desenvolvimento, nós como profissionais. Então, isso é uma dica para vocês, ok? Então, a gente tem mais um exemplo de gráfico pictórico na sequência, que olha só, os desenhinhos, que bonitinhos. Lá em cima os aviõezinhos, logo abaixo os barquinhos, depois os carros e depois os trens. Então, fica claro, não precisa nem ter o nome aí de cada um deles, porque as próprias figuras já representam. Nesse caso, embaixo tem os valores de 0 a 30. Então, só para ilustrar e facilitar. Uma observação também, né, Tereza? É a questão desse intervalo, né, Alexandre? A gente falou dos gráficos, mas a gente não comentou, por exemplo, que aqui, nesse gráfico, mais especificamente, tem de 10 em 10. Mas isso pode estar variando de acordo com a necessidade, né? Sim, com certeza. Bom, temos na sequência outra observação, né? Próximo slide a gente tem aí que esses gráficos, os gráficos pictóricos, eles costumam ser utilizados em propagandas. Ou seja, propagandas, porque é bem, digamos, didático, né? Esses gráficos em cartilhas, é muito comum esse tipo de gráfico. Propaganda, em propaganda institucional do governo, é comum esse tipo de gráfico, que é mais fácil de visualizar, tem as figurinhas lá, então é um gráfico interessante.